Bom dia, crianças. Vamos agora pegando o nosso livrinho de geografia, tá certo? Hoje nós iremos ver em geografia sobre o relevo do Brasil e sobre a hidrografia do Brasil. Relevo, né? O que é isso, né? Hidrografia, né? Vem de quê? Vem de, né? Então, vamos lá, tá certo? Acompanhando o quantia. Vamos lá, iniciando com a hidrografia do Brasil. O que é hidrografia? Vamos lá? É o estudo das águas. Hidro vem de água, certo, gente? Então, hidrografia. Lembra que no conteúdo passado a gente viu os diversos tipos de mapa? Climático é de clima. Hidrografia vem de hidro, é água, né? Então, o que é a hidrografia? Vamos lá, acompanhando quantia? É o estudo das águas de um determinado espaço, como as águas dos oceanos, as águas dos mares, dos rios, né, das lagoas, dos poços, riachos, tudo isso aí, certo? Então, o estudo das águas. Depois, o que é que faz parte da hidrografia de uma região? Nós sabemos que tem as águas doces, né, e as águas salgadas, né, que são encontradas nos oceanos e mares. Então, o que é que faz parte da hidrografia de uma região? Os oceanos e mares, o litoral, os rios e riachos, os afluentes, as quedas d'água, os lagos e as lagoas. Então, o que são os oceanos e mares? Vamos lá, são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. No caso do Brasil, o Oceano Atlântico, né, gente? Mares e oceanos. O litoral, que é o litoral? É a área do continente, né, em contato com as águas oceânicas. Os rios e riachos são correntes de água que vão em direção ao mar ou ao outro rio. Os afluentes, o que são os afluentes? Despejam suas águas em outro rio ou em lagos. As quedas d'água, vamos lá, são as cachoeiras, né? As cascatas ou os saltos formados pelos rios quando atravessam terrenos muito acidentados, né? Que vai depender do relevo. Os lagos e as lagoas são acumulações de água, né? De grandes ou pequenas profundidades ou depressões. Então, aí nós temos aí a parte, né, que forma a hidrografia de uma região. Logo em seguida, nós temos aí, gente, as partes de um rio. O rio, gente, ele é formado pela nascente, pela foz, pelo leito e pelas margens, certo? Então, o rio, ele tem 4 partes. Nascente é o quê? O local, o nome já diz, nascente é onde quando a gente estuda lá em ciências, lá em geografia também nos conteúdos passados, que o sol nasce no leste, nasce no nascente. Então, nascente é onde o rio nasce. Foz é onde o rio deságua. Leito é o percurso, né? Por onde a água do rio corre. Ali a água que tá passando, é o percurso, é a foz. O leito, desculpa. E as margens, que nós sabemos que a gente chama no nosso popular de beirada, né? De beira do rio. Ali é margem, gente, viu? São as terras banhadas pelo rio, as margens do rio. A margem direita, a margem esquerda. Certo? Aí nós temos aí a hidrografia do Brasil, é uma das maiores. Por quê? Mais diversificadas e extensas de todo o mundo. Presta atenção, uma das maiores hidrografias, né? Depois, a maioria dos seus rios é de planalto, certo? Permitindo aproveitamento para a geração de energia por meio de hidrelétricas e com direção ao mar. Então, a maioria dos nossos rios, eles são de planalto, né, terrenos mais elevados. E isso vai facilitar, né, a geração de energia elétrica. Nós sabemos que a energia elétrica, ela é gerada, o que, gente, nas usinas, né, hidrelétricas. Ela é formada pela queda d'água, né, a questão na água. Depois nós temos 2 tipos de rios. Nós temos aí os rios perenes e rios temporários. Gente, rios perenes são os rios que nunca secam. No caso, o rio que abastece a nossa cidade aqui é o rio Parnaíba. É um rio perene, quer dizer, ele nunca seca. Ele diminui o seu nível de água, mas ele nunca secou, para dizer assim, secou totalmente. E nem é de secar, com fé em Deus, né? Porque é ele que abastece a nossa população. É de lá que nós consumimos a água todo dia na nossa casa. Bebemos, lavamos roupas, fazemos a comida, para tudo. Depois, os rios temporários. Rios temporários são aqueles rios que secam, principalmente no período de estiagem, no período da seca, certo? No período que não chove, eles secam, então é chamados de rios temporários. Preste atenção.
Depois nós temos aí exemplos, né, as imagens belíssimas que vocês podem estar vendo. Aí abaixo nós temos aí a bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? É a área na qual ocorre a captação de água para um rio principal e seus afluentes. Certo? Então, observarem o que é bacia hidrográfica. Abaixo nós temos no Brasil as principais bacias hidrográficas que nós temos aqui. Quais são? Vamos lá? Lendo quantia, importante. Ó, temos questão na nossa avaliação. Bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Como é nome de uma bacia hidrográfica aqui do Brasil, ou se fosse de outro lugar também, deve ser colocado com letra maiúscula, gente. Bacia hidrográfica do Rio Amazonas, bacia hidrográfica do Rio Tocantins, bacia hidrográfica do Rio São Francisco, bacia hidrográfica Platina, né, que é o Rio Paraguai, Paraná e Uruguai, a junção dos três, Platina, e as bacias costeiras ou secundárias. Então, prestar bastante atenção, tá certo? As principais bacias hidrográficas, né, do Brasil. Certo? Então, não se esqueça. E não vamos colocar só do Rio Amazonas, do Rio Tocantins, na atividade, na avaliação, não. Vamos colocar mesmo o nome completo, por favor. Bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Bacia hidrográfica do Rio Tocantins, tá certo? Então, capriche. Agora, aqui nós temos, né, a imagem, né, aqui mais destacado ainda no nosso Brasil, a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Fica onde? Né, mais na região norte, como você tá vendo aí. Depois o de azul, bacia hidrográfica do Rio Tocantins, pegando aí, ó, a parte do Tocantins, a parte mais central do nosso Brasil. Terceira, bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Você pode estar vendo aqui, ó, pegando um pouco do Nordeste, do Sudeste. Estão vendo? Depois, que é o lilás claro. Depois nós temos a bacia hidrográfica Platina, que são as três. A gente viu, é a cor verde. Pega aí um pouco da região Sudeste, pega a região Centro-Oeste e um pouco também da região Sul. E a última bacia hidrográfica, nós temos aí as bacias costeiras ou secundárias, na cor amarela, que pega mais a região Nordeste, a região Sudeste e região Sul aí abaixo, tá certo, gente? Então, prestar atenção. Esse conteúdinho sobre a hidrografia do Brasil, nós temos ele no nosso livro, na página 114 a 116. Aí, em seguida, você faça a atividadezinha da página 117 e 118, tá certo? Agora, nós iremos para a abordagem do relevo do Brasil. O que é relevo? Vamos lá, lendo quantia. É o conjunto de saliências da superfície do solo de um determinado espaço geográfico, né? Ou seja, as diferentes formas da superfície terrestre, né? Questão ser mais elevada, ser mais baixa, isso aí é o relevo de uma região. No caso aqui, o Brasil. O relevo brasileiro ele é formado principalmente pelos seguintes tipos e variantes. Quais são os principais tipos de relevo do Brasil? Vamos lá, lendo quantia na legendazinha aí ao lado. Planícies, a partezinha amarela aí no mapa do Brasil. Depressões, a partezinha rosa clara. Chapadas, a parte verde. Planaltos, a parte vermelha. E serras na parte marrom. Então, você pode estar vendo. Quais são os tipos de relevo do Brasil? Gente, vamos lá novamente. Planícies, depressões, chapadas, planaltos e serras. Agora, vejamos o que é cada tipo de relevo desse. Vamos iniciando com o planalto. O que são os planaltos? Vamos lá. São formas de relevo mais antigas e relativamente planas, né? Entretanto, situadas em altitudes mais elevadas. Depois nós temos as planícies. Os que são as planícies? Vamos lá, gente. São formas de relevo essencialmente planas, né? Formadas a partir do depósito de materiais vindos de áreas mais elevadas. E são mais recentes no tempo geológico, certo? Porque os planatos são mais antigos. Podem estar vendo as imagens. Aí nós temos do ladinho aí as depressões. O que são as depressões? São áreas mais baixas em relação ao nível do mar ou as áreas vizinhas. Depressões. Chapadas são formas de relevo com grandes dimensões, que apresentam considerável altitude. Topo é relativamente plano e lados que podem ter diferentes inclinações. Aí depois nós temos o último aí, que nós temos as serras. São áreas elevadas e acidentadas, formadas por rochas de natureza diversa.
As serras do mar, da Mantiqueira e do Espinhaço são algumas das principais presentes aqui no nosso país, né? No Brasil, ok, gente? Então, aí nós temos as principais formas de relevo. Então, meus amores, esse conteúdinho bem simples, pequeno, né? Você encontra no nosso livro, na página 110 e 111. E em seguida, você faça a atividadezinha na página 112 e 113. Uma atividade simples, fácil. Capriche. Né? Parabéns, e você progride, né, a cada dia.